Olá, eu sou o Guilherme Maia, consultor de TI, professor Microsoft, e nesse vídeo eu vou te falar como você pode reduzir o custo de sua TI em até 67%, consolidando e virtualizando os seus servidores. Vou falar o que é a virtualização, porque você pode estar perdendo muito dinheiro se você não estiver virtualizando os seus servidores dentro da sua empresa. Vou falar por que você pode virtualizar com Hyper-V, que é a solução de virtualização da Microsoft, e então a virtualização 100% gratuita, sem ter nenhum custo, e também como você pode usufruir a ferramenta de virtualização da Microsoft e ter uma redução ainda maior com a sua TI. Essa é uma série bem especial, eu vou falar os fundamentos da virtualização utilizando o Microsoft Hyper-V. Então antes de começar, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, porque essa aula está bem especial, essa série. Então agora eu vou compartilhar com você os fundamentos da virtualização para você usufruir todo o poder da virtualização. Fundamentos de virtualização utilizando o Hyper-V 2016. E antes de começar os fundamentos, é muito importante a gente conhecer como que surgiu a virtualização e por que você precisa virtualizar os seus servidores, porque você pode estar perdendo muito dinheiro na sua organização ou até mesmo dentro de seus clientes, uma vez que você não tem essa virtualização. A virtualização ela surgiu nada mais com o objetivo de unificar a utilização de recursos que eu tenho dentro dos servidores. Antigamente a gente tinha um conceito que era, eu tinha um servidor com função de e-mail, eu tinha uma caixinha, eu tinha um servidor que tinha a função de arquivo, estava numa caixinha. Em seguida eu ia tendo várias caixinhas que cada uma representava um servidor. E essas caixinhas, querendo ou não, elas tinham uma manutenção muito grande. Se queimava algum periférico dela, queimou uma memória, tudo isso dificultava a gestão dos administradores de TI. Com isso, teve uma evolução que nasceu assim a virtualização. E o principal objetivo da virtualização não é só a gerenciamento ou manutenção, mas principalmente otimizar a utilização dos recursos. Segundo estudos da Network Work, que é uma empresa de consultoria bastante conceituada, ela analisou milhares de ambientes e identificou que hoje a média de utilização de cada caixinha que é um servidor físico é em média de 20%. Então com isso surgiu a virtualização para o quê? Esse foi o principal proposta da virtualização, é otimizar a utilização dos recursos, desde memória que eu tenho no hardware, processamento, de maneira que eu vou ter uma caixinha que vai poder rodar várias caixinhas dentro, são vários servidores virtuais. Essa é uma ilustração bem simples, que com a virtualização, a primeira coisa para virtualizar eu preciso ter um hardware já específico. Hoje a maioria dos hardwares hoje, seja um hardware da Dell, um hardware da HP, um IBM, eles já têm suporte, a maioria deles já vem, até mesmo seu notebook, alguns notebooks hoje já vem com suporte à virtualização. Então uma vez que você tem suporte à virtualização, o processador precisa ter essa virtualização, você vai instalar nesse seu hypervisor, que é a camada de virtualização. Pode ser o Hyper-V, pode ser o VM, existem várias tecnologias, as duas principais são o VM e o Hyper-V. E uma vez que eu virtualizo, eu crio várias camadas de aplicação. O que são essas camadas de aplicação? São verdadeiramente as minhas caixinhas que tem dentro da minha caixa principal, que é o meu hypervisor. Então eu vou ter uma caixa com e-mail, outra segunda caixa com o AD, outra com as aplicações e o banco de dados e assim sucessivamente. Então o objetivo da virtualização é a gente otimizar. Esse é um dos principais prepostos da virtualização. E lembrando, se você não está virtualizando, você está perdendo muito dinheiro na sua empresa. Principalmente no gerenciamento, você tem um custo muito alto, você pode ter problemas a qualquer momento, uma vez que você não tem autodisponibilidade, eu vou falar mais sobre isso. Então esse é um dos principais motivos para você adotar a virtualização. Hoje é um tema muito presente nas organizações, mas há alguns anos não era muito presente. E uma vez que eu virtualizo meus servidores, eu vou permitir eu rodar várias máquinas virtuais, que não é mais um servidor físico, mas são várias máquinas virtuais dentro de um único servidor, ou múltiplos servidores físicos que podem estar dentro do cluster ou não. Permitiu fazer cada VMware seja estando numa bolha que seja individual, ou seja, não tem interdependência
que se alguma coisa afetar no meu banco, vai afetar a minha aplicação. É tudo numa camada exclusiva da virtualização, cada máquina tem tudo isso de maneira isolada. Uma vez que ele faz isso, ele consolida e otimiza o hardware físico, que hoje, segundo o estudo hoje da Network, 20% é apenas utilizado de recursos de memória, CPU, com isso a gente vai compartilhar o mesmo hardware, seja disco, pode estar um disco local, um disco numa storage, e a principal ferramenta que a gente vai trabalhar nesse fundamento é o Hyper-V, que é a solução de virtualização da Microsoft, que permite fazer uma virtualização a nível de hardware, não a virtualização de software, como VirtualBox, outras ferramentas aí que tem no mercado que não são ferramentas corporativas. Mas Guilherme, por que eu vou utilizar o Hyper-V? Você citou o Hyper-V, que é o foco dessa aula de fundamento, é utilizar o Hyper-V, que é uma das principais soluções para virtualização, tá entre bastante destaque. Para quem não sabe, existe uma consultoria chamada Gartner que avalia as melhores soluções de virtualização. E o Hyper-V, ele está muito posicionado entre os líderes, perdendo um pouco para o VMware, porque o VMware é uma solução mais madura, já com bastante tempo, e o Hyper-V foi lançado em meados de 2008, na sua primeira versão Windows Server 2008, hoje está na versão de 2016, e o Gartner avaliou essas melhores soluções. Lembrando, esse gráfico do Gartner, essa análise foi de agosto de 2016, considerando a última versão do Hyper-V, que era o Windows Server 2012 R2, hoje já está no 2016, que teve várias melhorias, foi acrescentado. Eu acredito que essas métricas vão estar melhorando na próxima análise que o Gartner estiver fazendo. E o Hyper-V, ele permite eu fazer uma virtualização sem que eu tenha nenhum licenciamento. É possível e com todos os recursos que eu tenho de virtualização e alta disponibilidade, sem precisar que eu tenha comprar nenhuma licença, eu consigo fazer desde que eu esteja executando em máquinas virtuais 100% Linux, eu não vou pagar licenciamento. Se eu estiver utilizando máquinas virtuais que sejam Microsoft, tem um licenciamento específico para virtualização que você consegue numa único Hypervisor, que é um servidor. Você pode rodar lá 200, 1.500 máquinas virtuais, você vai pagar apenas uma licença de sistema operacional específico para virtualização, que otimiza muito seu custo. Por isso que eu falei que se você não virtualiza, você está perdendo dinheiro, não só de licença, como também de hardware. E agora nós vamos conhecer a solução da Microsoft de virtualização, que é o Hyper-V. O Hyper-V, ele tem uma arquitetura bem detalhada, é uma arquitetura de alto nível. Essa aqui é uma imagem, eu gosto muito dela, principalmente quando eu falo de virtualização Hyper-V. Essa imagem ela divide em 4 principais pilares, que é o hardware, onde eu vou virtualizar. Uma vez que eu virtualizo, eu habilito a virtualização. Através do Hyper-V, habilito a virtualização a nível de hardware, conhecido também como a Ring One, que é a camada que eu vou fazer todo o isolamento da virtualização. Em seguida, eu tenho o Kernel Mode, que está todo hospedado as minhas configurações do Hyper-V, que são desde os drivers, o Windows Kernel da aplicação, e que é o User Mode, que é a partição PI, onde vai ter todas as minhas máquinas virtuais. E aqui expondo como ficaria essa arquitetura de maneira granular e detalhada. Eu teria o hardware físico, uma vez que eu habilito o Hyper-V, que é o Hypervisor, ele vai virtualizar e permite eu fazer toda emulação baseada no Kernel Mode. Eu vou ter todos os recursos, desde drivers, kernel, se for máquinas virtuais Linux, eu vou ter o VM Bus, eu vou ter toda a emulação de hardwares, eu vou ter todos os sistemas operacionais suportados e executados deles, seja Microsoft, Linux ou outros sistemas operacionais como Unix. E na partição PI que eu vou ter cada caixinha, que são as minhas aplicações, minha caixinha de e-mail, minha caixinha de banco de dados, aplicação, todas elas numa bolha ao nível User Mode, que são isoladas dentro de uma bolha que não tem dependência. A única coisa que vai compartilhar o mesmo hardware. Então com isso, essa é uma arquitetura bem detalhada ao nível do Hyper-V. Essa imagem é muito importante para você conhecer um pouco mais da arquitetura, ela é muito similar a outras soluções como VM de virtualização, mas a Microsoft tem uma arquitetura bem dimensionada para o Hyper-V, uma solução enterprise que é para grandes empresas, desde pequenas a grandes empresas. E Guilherme, para mim instalar o Hyper-V, como que eu posso fazer a instalação dele? A instalação hoje, existem algumas maneiras que eu posso instalar. Hoje a principal maneira de instalar hoje o Hyper-V é utilizando o Windows Server, que é o recomendado utilizar o Windows Server Core. Para quem não sabe, o Windows Server Core é a versão do Windows muito utilizada, principalmente para virtualização, que ela é uma versão mínima do sistema operacional que permite eu virtualizar sem a interface gráfica, e a Graphical User Interface, que é a versão que estamos acostumados a utilizar, que é a versão com toda a interface gráfica, não é recomendado para virtualização. Eu posso também virtualizar utilizando o Windows 10 ou até mesmo o Azure, é possível hoje, mas lembrando, apenas para laboratório. Então, ao invés de você usar o VM Workstation para criar máquinas virtuais de laboratórios ou utilizar Oracle VirtualBox, pode usar o próprio Hyper-V nativo, que vem desde o Windows 8, é nativo, você pode usar. E assim como o Azure também, você pode criar hoje recursos para você testar e estudar laboratórios utilizando o próprio Azure. E para mim executar
o Windows Server com a função de Hyper-V, o que eu preciso? A gente tem duas versões hoje, que é a versão do Hyper-V Server, que é uma versão 100% gratuita, com todos os recursos de alta disponibilidade e todos os recursos da virtualização, que você não tem nenhum custo, desde que você faça a virtualização de ambientes que sejam não Microsoft, sejam ambiente Linux. E tem duas versões, que é o Windows Server Standard, que permite eu virtualizar até duas máquinas virtuais. Se eu tenho duas máquinas virtuais, eu vou comprar uma única licença do Windows Server Standard, vai permitir eu fazer essa virtualização com Hyper-V, ou se não, eu posso usar a versão Data Center, que é a mais recomendada em ambientes maiores, que permite rodar máquinas ilimitadas utilizando apenas uma licença. Então eu vou ter uma licença que vai permitir eu rodar para cada hypervisor, que são meus servidores de Hyper-V, eu vou ter uma licença Data Center que vai permitir eu fazer essa virtualização completa. Então essa é uma das maneiras que eu posso instalar o Hyper-V. E para mim instalar o Hyper-V, eu tenho alguns requisitos. O primeiro é, eu preciso ter um processador com suporte à virtualização. Hoje, os principais servidores hoje já vêm com esse recurso. Antigamente ainda era limitado. Hoje, principalmente computadores também já vêm, que permite eu fazer a virtualização. Existe hoje o Intel VT ou a AMD VI, que permite eu fazer a virtualização. Para executar o Windows Server 2016, que é o Hyper-V, a versão mais nova, eu preciso de alguns recursos também, que é o Deep Data Execution Prevention. O hardware tem que ter essa proteção ao nível de execução, e também o de Second Level Address Transaction, permite, que é o SLAT, permite eu fazer esse acesso a esse nível de transação utilizando o Hyper-V. Ok, Guilherme, depois que eu tenho os requisitos, eu já sei a versão que eu vou instalar, o que eu tenho que fazer? Você precisa instalar. Como que você pode instalar? Primeiro, você pode instalar via Server Manage, que é a versão tradicional. Você vai abrir o Server Manage, manda fazer a instalação, ou via PowerShell, ou também via Div. São algumas das maneiras que eu posso instalar. E agora eu vou mostrar na prática como a gente instalar o Hyper-V. Eu tenho um servidor já com Windows Server, que eu já fiz instalação. A minha versão, eu posso ver já, é o Windows Server 2016 Data Center, versão com interface gráfica. O meu processador já tem suporte à virtualização, já está habilitado os componentes tanto Deep como SLAT. Tenho o servidor instalado. O primeiro passo é o que? Eu vou instalar a função de Hyper-V. Vou avançar. Dentro das funções, vou selecionar a função que eu quero. E aqui eu tenho a função de Hyper-V, uma função do Windows Server. Seleciono essa função. Ao selecionar, eu avanço. Aqui os switches virtuais, eu vou criar isso posteriormente, mas eu posso criar durante o setup, eu não vou criar aqui, depois eu vou explicar mais o que é um switch virtual. Se eu vou habilitar a migração, quando eu vou fazer live migration, que é a migração de, quando eu tenho múltiplas máquinas, eu quero migrar de uma máquina para outra, eu não vou habilitar neste momento. Vou avançar. Aqui é onde eu vou armazenar meu conteúdo, que são meus discos virtuais. Também não vou configurar nesse momento. Vou deixar ele fazer isso. Posteriormente eu vou configurar isso. E vou mandar instalar. Uma vez que ele instala, ele obrigatoriamente ele faz o reboot. Então eu vou deixar selecionado para ele automaticamente fazer o reboot assim que ele começar a instalação. Então nesse momento ele vai fazer a instalação. Assim que terminar aqui eu volto para mostrar o Hyper-V instalado. Uma vez que meu host é reinicializado, ele pode iniciar uma até duas vezes, eu já consigo visualizar que foi instalado com sucesso a função de Hyper-V. Assim que instalado eu vou finalizar. Eu vou dentro de Tools e vou abrir a console do Hyper-V, onde eu vou fazer todo o gerenciamento da virtualização do Hyper-V. Uma vez que eu abro ele, eu consigo ver aqui quais são os meus hosts. Eu posso vir cá a qualquer momento conectar um outro host, desde que eu tenha as respectivas permissões para acesso ao Hyper-V. Eu consigo criar máquinas virtuais. Obviamente não tem nenhuma máquina virtual, porque eu não criei. Pode iniciar as configurações iniciais, rede, disco, parar o serviço, remover. Vou fazer uma configuração simples aqui no início. O caminho de instalação, por padrão, toda máquina que eu criar nova vai criar nesse diretório padrão, que é C-Users, Public. A gente não vai utilizar ele. Geralmente você vai disponibilizar isso nos seus discos que você tem do seu servidor ou até mesmo numa storage. No meu caso eu tenho um disco local, que é o meu disco D. Eu vou copiar esse diretório e vou mencionar esse disco como que vai ser criação das máquinas virtuais, colocar o nome de VMs. Toda máquina, porque eu estou colocando esse nome, vocês vão entender por quê. Porque ele vai criar a respectiva pasta, tanto o arquivo virtual como o arquivo da máquina, que é o arquivo de configuração. Então eu vou fazer essas duas configurações iniciais. Lembrando, é importante você ter disco específico. Virtualização não é só instalar a função e virtualizar. Requer você também fazer planejamento, ter disco específico, ter redes específicas para isso. Eu vou mostrar isso posteriormente. Nessa aula eu mostrei por que você deve virtualizar seus servidores, por que você utilizar o Hyper-V e as configurações iniciais para fazer a instalação dele inicial. A partir deste momento agora você pode aproveitar para praticar e na próxima aula eu vou continuar a aula de fundamentos da virtualização com o Hyper-V.